Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos resolver algumas questões de conversão de escalas termométricas. Aqui ao meu lado temos o Thomas, que vai servir de comentarista para assuntos aleatórios, certo? Certo. Vamos começar aqui com a questão da Mackenzie. Um estudante observa que, em certo instante, a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, a variação de temperatura do corpo na escala Celsius foi de quanto? Você entendeu a pergunta, Thomas? Eu entendi. Eu acho que seria mais fácil se ele usasse um termômetro só. É verdade. Bom, vamos lá. A temperatura inicial é 280 Kelvin. A primeira coisa que você vai fazer é converter essa temperatura em Kelvin para a escala Celsius, porque ele quer a resposta final em Celsius. Então vamos lá. Colocamos as duas escalas lado a lado, Kelvin e Celsius, e devemos converter 280 para a escala Celsius. Comparamos tamanho grande com tamanho grande, né? Escala Kelvin com escala Celsius, e agora tamanho pequeno com tamanho pequeno. Fazendo a matemática, 273 menos 373 menos 273 vai dar 100, e 100 menos 0 dá 100 também. 280 menos 273 deu 7. 100 sobre 100 deu 1. Então a temperatura de 280 kelvins na escala Celsius é igual a 7 graus Celsius. O que você achou, Thomas? Achei muito interessante. Muitas contas. Mas essa é a temperatura inicial. Agora a gente tem que converter a temperatura final, que está em Fahrenheit. Então vamos fazer uma conversão agora de Fahrenheit para Celsius. Está percebendo o que eu estou querendo, Thomas? Eu vou colocar as duas temperaturas na escala Celsius para depois descobrir qual foi a variação, afinal de contas. Então, olha lá, colocando as duas escalas lado a lado, Fahrenheit e Celsius. Vou converter 86 para Celsius. Tamanho grande em Fahrenheit é 212 menos 32, e tamanho grande em Celsius é 100 menos 0. Tamanho pequeno na Fahrenheit é 86 menos 32, e tamanho pequeno na Celsius é C menos 0. Agora a matemática. 212 menos 32, Thomas, é? 180. E 100 menos 0? É 100. E 86 menos 32? É 454. Ok. Agora, o 100 sobre 180 dá para simplificar. Vai ficar quanto? 9 dividido por 5. Isso. Agora, multiplica em cruz. Então, 9C é igual a 5 vezes 54. Passando 9 dividindo, chegaremos então à temperatura de 30 graus Celsius. Ou seja, 86 graus Fahrenheit correspondem a 30 graus Celsius. Isso é a temperatura depois de 2 horas, de acordo com o enunciado. Agora, a pergunta do enunciado. Qual foi a variação de temperatura na escala Celsius? Então, acompanha comigo. Se no início era 7 graus Celsius e foi para 30 graus Celsius, a variação de temperatura é 30 menos 7. Que é 26. Que é 23 graus Celsius. Muito bem, Thomas. É isso aí. Acho que vale a pena comprar um termômetro. Com certeza. Agora vamos à próxima questão. Uma questão da FGV. Em determinada localidade, a temperatura de ebulição da água começa em 100 graus Celsius e congelamento em 0 graus Celsius, na escala centígrada. No entanto, as pessoas dessa localidade adotam como unidade de temperatura em seus termômetros o grau P. Nessa escala, a temperatura de 0 graus Celsius equivale a menos 1000 P e a água entra em ebulição a 1000 graus P. Qual a temperatura em graus P que corresponde a 25 graus Celsius? Que comunidade estranha, né, Thomas? Para que inventar uma escala? Não deve ser desse mundo. Pois é. Então, vamos comparar grau Celsius com grau P. Né? Tamanho grande para tamanho grande, né? 100 menos 0, 1000 menos 1000, toma cuidado com os negativos. Né? Tamanho pequeno, 25 menos 0, dividido por P menos 1000. Dá para simplificar 2 zeros ali, em cima e embaixo.
e aí você multiplica em cruz. Vamos chegar então a uma temperatura de menos 500 graus P. Agora vamos à próxima questão, uma questão da Mackenzie. Um pesquisador verifica que uma certa temperatura obtida na escala Kelvin é igual ao correspondente valor na escala Fahrenheit acrescido de 145 unidades. Essa temperatura na escala Celsius é quanto? Esse é complicado, hein, Thomas? Uhum. Mas o segredo está aqui, ó. Ele falou que a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na Fahrenheit acrescido de 145. Então eu posso escrever K igual a F mais 145, ou posso escrever F igual a K menos 145. Uhum. Pegou a ideia? Peguei. Muito bem. Fazendo a conversão entre Kelvin e Fahrenheit, a gente vai chegar em duas variáveis, né? Um K e o F. Mas como lá em cima a gente já sabe o K em função do F, eu posso substituir o K ou substituir o F. Aqui eu vou fazer a opção por substituir o F. Aqui onde está F menos 32, esse F eu vou trocar por K menos 145. E aí vamos chegar a K menos 177. Resolvendo então, eu tenho apenas uma variável. Uma única coisa que eu não sei, que é quanto vale a temperatura K. Resolvendo a matemática, aí você vai chegar numa temperatura de 393 Kelvin. Só que isso está em Kelvin, mas ele quer em graus Celsius. Então, veja, eu já cheguei na resposta, mas não é a resposta que ele quer. Então, o que eu tenho que fazer? Uma outra conversão. Então, eu vou pegar essa resposta que eu cheguei e vou converter para graus Celsius, que é do jeito que ele quer. Então, 393 corresponde a que temperatura na escala Celsius? Fazendo aí a comparação grande para grande, pequeno para pequeno, temos então 100 sobre 100 igual a 120 sobre C. 100 sobre 100 é 1, e o C vai ser 120 graus Celsius. É isso aí. Eu acho realmente que esse pesquisador não tem o que fazer para ficar comparando temperatura. Eu também acho. Deveria colocar ele num projeto que beneficie a sociedade. É, isso aí. Vamos à próxima. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede 2 unidades o dobro da correspondente indicação na escala Celsius. Essa temperatura em Celsius é quanto? Então vamos lá. Vamos comparar graus Fahrenheit com graus Celsius. Desenhamos as duas escalas, graus Fahrenheit e Celsius, colocamos os pontos fixos, 0 e 100 para Celsius, 32 e 212 para Fahrenheit. E aí queremos uma relação entre Fahrenheit e Celsius. Mas eu sei que a temperatura em Fahrenheit, você pega o dobro da Celsius e acrescenta mais 2. Isso é o que está no enunciado. Então, ela excede 2 unidades o dobro da Celsius. Agora eu posso fazer a comparação. Tamanho grande Fahrenheit, tamanho grande Celsius, tamanho pequeno Fahrenheit, tamanho pequeno Celsius. Novamente, repare, temos duas variáveis. Então, 180 sobre 100, F menos 32 sobre C. Simplificando, 9 quintos é igual a F menos 32 sobre C. O 180 sobre 100, simplificando, vira o 9 quintos. São frações equivalentes. Então, vou substituir o F aqui em cima, porque F é 2C mais 2. Não esquecendo, menos 32. E a parte de baixo, o C. Então, 9 quintos vai ser 2C menos 30, né, que é mais 2 menos 32, vai dar menos 30. E agora eu posso multiplicar em cruz. 9C, 5 vezes 2C menos 30. E aqui vamos aplicar o chuveirinho. Olha lá, o 5 está multiplicando todo mundo. 5 vezes 2C é 10C,
5 vezes 30 é 150. Passo 150 para o outro lado, positivo. Passo 9C para o outro lado, negativo. 10C menos 9C, Thomas, dá? 150 Celsius. É isso aí, é a temperatura. Na minha opinião, seria muito mais simples se só usassem Celsius. Ninguém ia ter que fazer problemas desse tipo. Seria muito mais fácil. Agora vamos à última questão. 2 termômetros, um graduado corretamente na escala Fahrenheit e outro graduado incorretamente na escala Celsius, são colocados em contato com o mesmo líquido. Se as leituras nos 2 termômetros forem 140 graus Fahrenheit e 56 graus Celsius, qual será o erro percentual cometido na medida com o termômetro Celsius? Vamos lá, Tom, vamos comparar Fahrenheit com Celsius. Grande para grande, pequeno para pequeno. Repara, o pequeno é 140 menos 32 e C menos 0. Então chegamos a 9/5 igual a 108 sobre C. Multiplicando em cruz, 9C igual a 5 vezes 108. Passo 9 dividindo, 5 vezes 108 dividido por 9. E aí chegamos à temperatura de 60 graus Celsius. Mas o que acontece, Thomas? 60 graus Celsius é a temperatura correta. Então, tem que lembrar que o enunciado falava que o termômetro em Celsius estava incorreto. E a gente calculou uma temperatura correta, está calculada. E a temperatura que ele marcou era 56, então foi um erro de 4 graus, porque o correto é 60. Vamos fazer a porcentagem. 60 é 100%. Então, o erro, que é 4, vai dar quanto? Multiplica em cruz, 60x igual a 4 vezes 100. Passo 60 dividindo e chegamos a um erro de 6,7%. Na minha opinião, tive 2 erros aí. O primeiro erro foi comprar um termômetro Celsius em vez de simplesmente calcular. E o segundo foi comprar o termômetro Celsius errado e não pegar o refundo. É verdade. Esse povo faz cada maluquice. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, faça comentários. Tá explicado, Thomas? Tá explicado. Até a próxima. Até a próxima.